Olá, boa noite. Primeiramente, agradecemos a todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Iniciamos agora mais um webinar da Jornada Médica online e offline. Se vocês tiverem comentários ou dúvidas, escrevam no chat. Estamos aqui com a doutora Estela Ramos Caiado, neurologista, e com o doutor Franz Burini, médico do esporte, especialista em medicina preventiva. Muito obrigada, doutores, é um prazer tê-los aqui conosco. O tema hoje é sobre medicina preventiva no ambiente digital. A nossa curiosidade aqui, né? Sabemos que é preciso conectar nossa saúde física com a emocional para aumentar a nossa imunidade. O que nós podemos fazer para melhorar o nosso bem-estar? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Interessante a pergunta e bem ampla, né? Acho que, na verdade, como médicos, estamos habituados a entrar em cena quando existe uma alteração, na verdade, da saúde, né? Quando existe uma projeção de um diagnóstico, né? Então, quer dizer, a partir do momento que existe uma alteração da integridade da saúde da pessoa, ela busca um profissional médico, né? E isso está até um pouco na contramão de todo o propósito mais da medicina moderna, da medicina evolutiva, da medicina preventiva, né? Ou seja, de que maneira a gente conseguiria atuar de modo realmente a antecipar qualquer possível alteração de integridade da saúde, né? Lembrando que, na verdade, a saúde classicamente sendo descrita, né, como não só a ausência de doença, né, mas como a integridade toda. Eu acho que hoje a gente tem propriedade de avaliar o indivíduo em todos os níveis, em nível celular, em nível tecidual, em nível de órgão, sistema e em nível clínico. Muitas vezes a pessoa não tem uma alteração de nenhum sistema, de nenhum tipo de órgão ou qualquer indicador bioquímico, mas a pessoa não está bem, ela não se sente bem. E a gente sabe da influência, né? Que a gente costuma falar de organizar a casinha, né? E a gente sabe também, quer dizer, classicamente, nos níveis de graduação das faculdades, a gente estuda um pouco aí sobre a parte mais de somatização, né? Os contextos psicossomáticos, né? E eu acho que, na verdade, quando a gente for buscar a integridade mental, aí é que surgem os principais desafios, né? Principalmente hoje, aí, nesse cenário de pandemia, né? Onde a gente não sabe em que fase da pandemia que a gente está. É lógico que a gente quer acreditar que, de repente, estejamos aí na fase final dessa pandemia, né? E, principalmente, a influência do nosso dia a dia nesse cenário que a gente vem vivendo aí nos últimos meses, né? Nesse contexto da pandemia. Então, quer dizer, a gente pode citar, por exemplo, a repercussão nas alterações do padrão nutricional, né? Uma coisa é o dia a dia, a gente ser privado de sair, de mudar nossa rotina, de repente deixar de ter acesso a ambientes onde são comuns as pessoas se exercitarem, né? E a gente sabe os inúmeros benefícios do exercício na saúde, né? Mas sob a ótica nutricional, hoje o alimento ele está na nossa casa, né? E ainda nesse contexto nutricional, né? Quer dizer, hoje a gente consegue nutrir cada tecido. Então, hoje, se eu quiser nutrir, de repente, a estrutura óssea, a parte muscular, até a projeção de cartilagem, a gente tem determinados nutrientes com repercussões favoráveis nesse tecido. Então, uma coisa é alimentar o corpo, outra coisa é alimentar a mente, né? E existe esse contexto do comfort food, né? E é lógico que a gente pode falar aqui do processo de industrialização e toda a evolução e toda a repercussão nesse sentido, né? Mas a gente sabe que esse comfort food apresenta também repercussões deletérias, e aí às vezes é favorável para determinada circunstância para a mente, mas é desfavorável, né, para outros tecidos. Então, acho que é um tema bem interessante e bem desafiador aí para a gente estar conversando. E com o surgimento da Covid, né, da pandemia, eu acho que, né, esse consumo, né, de uma comida ali, talvez de não tão boa qualidade, acho que acabou aumentando, né, para todos, né, aí por uma questão também de ansiedade, de como lidar com isso, né? Isso aí. Eu acho que o interessante foi uma coisa que o Franz falou, é que a gente tem que ouvir o paciente, a queixa dele. Porque muitas vezes o paciente chega no médico e fala assim, eu não estou me sentindo bem. E aí ele espera que você peça algum exame que dê alterado. Aí você pede vários exames, eles estão no padrão da normalidade, principalmente os exames bioquímicos, né? E o que é um padrão de normalidade? A gente entra numa definição matemática da curva normal. A curva normal é uma parábola, né? Que tem um eixo, um intervalo, e nesse intervalo é o normal. O que é o normal? Muita gente tem aquilo.
E quando que a gente começou a pesquisar pessoas fazendo exames? Pessoas saudáveis? Não, geralmente as pessoas que têm alguma patologia. Então, aquele é o padrão normal de grandes pessoas, de muitas pessoas que têm alguma patologia. Aí você chega num médico e fala, olha, eu não estou me sentindo muito bem, não sei. Aí, geralmente, não está preocupado muito com sono, nutrição, atividade física, né? Com todo esse equilíbrio que o organismo precisa. Aí, ele espera que você peça um exame. Aí você fala, não, tá tudo normal, tá, tchau, pode ir embora. Adiantou aquela consulta daquele paciente? Não adiantou. A gente está prevenindo que, de repente, aquele normal ainda esteja naquela curva de normalidade e venha a virar uma patologia, a uma disfunção. Como é que a gente pode ver isso? Primeiro, a gente tem que ver o que é a função, o que é o funcional, né? Então, entendendo essa função, eu acho que esse é muito o papel do médico, é entender se aquele paciente já está dando ali uma luz para alguma coisa que já não está na função, então ele tem que entender qual é a função, ok, né? A função otimizada todo aquele organismo, porque não adianta eu olhar só para o cérebro, só para o coração, só para o músculo, né? Para eu poder otimizar aquele paciente e ele não se torne disfuncional, para que a função dele como um todo, né? E as engrenagens, elas estejam juntinhas para que ela continue fazendo o trabalho dela, né? Então, isso que o Fran falou bem interessante, a gente tem que ouvir o paciente e a gente tem que ouvir nosso corpo, a gente como pessoa e como nossos, né? A gente é médico, mas pessoas não médicas, a gente tem que se escutar. Escutar assim, nossa, será que eu tô sentindo o quê? É uma dor? É um mal-estar? É uma insônia? É uma tristeza? Porque nem sempre o sintoma é objetivo, né? Às vezes pode ser um sintoma subjetivo. Então, a ideia da prevenção é você ver a pessoa como um todo e conseguir enxergar a função e a disfunção, né? Doutora Estela, doutor Franz, nós percebemos, né, até pelo último levantamento feito pelo IBGE, em 2018, que revelou que a expectativa de vida do brasileiro ela aumentou. Nos últimos anos, 72,8 para homens, 79,9 para mulheres, e esse aumento está diretamente relacionado à medicina preventiva, né? Acho que essa contribuição, né? Com certeza, né? Eu acho que, na verdade, passa pelo contexto de diagnóstico precoce de algumas patologias que apresentam repercussões aí no sentido da morbimortalidade. Eu acho que passa pelo cenário da conscientização populacional, né? Hoje está em qualquer revista semanal, em qualquer programa de televisão, a importância do exercício físico e a importância de um bom padrão nutricional. Então, acho que existem essas variáveis e também com o avanço, além no aspecto curativo, né, de fármacos, de condutas cada vez mais efetivas, né? Então, a gente sabe que tem essa situação do aumento da expectativa de vida e a gente que lida, né, com toda a cadeia, desde o extremo da doença e o extremo da saúde, né, que são os atletas de alto rendimento, né? A gente sabe, na verdade, de que maneira a gente tem propriedade de fazer essas modulações. O que a gente vem observando também é que muitas vezes as pessoas estão sobrevivendo mais, né? Não necessariamente elas estão com mais expectativa de vida, mas aproveitando, né, essa margem de anos a mais aí, né? Ou seja, muitas vezes elas apresentam algumas sequelas e com certeza, né, a gente passou recentemente aí numa mudança desse cenário. Quer dizer, se a gente for ver a principal doença que sempre matou no mundo, que foi a doença cardiovascular, a gente observou uma redução drástica, né, nesse período aí de Covid, né, de Covid. Né? Então, a gente não sabe se são alguns equívocos no sentido, né, realmente de notificação da causa mortes, ou se realmente é isso que aconteceu. Né? O que a gente vem observando, na verdade, é um desafio, né? É um desafio. Ao mesmo tempo que a gente começou no início da pandemia, observando o acometimento de pessoas, né, de repente, de forma grave, com as pessoas com mais excesso de peso, pessoas com algumas patologias de base já, no sentido de doença pulmonar, né, de repente a gente começou a ter uma outra transição de faixa etária, dos idosos passaram a ser mais, né, jovens, teoricamente, né, no contexto comparado aos idosos, uma pouca incidência em crianças, né, as formas graves em crianças. Então, de repente, surgem essas novas cepas. Então, acho que essa transição toda, né, o que eu acho que a gente tem que bater na tecla sobre a ótica preventiva, o vírus está aí, ele vai se
replicar, ele vai também passar por inúmeras mutações, e eu acho que é de extrema valia a gente enfatizar o outro lado da moeda, que é o indivíduo, e não o vírus. O indivíduo. Existem maneiras de você fragilizar a sua saúde, existem maneiras de você potencializar, né? Seja o seu sistema imunológico, seja a modulação do estresse. Então, a gente sabe da influência do estresse na imunidade, a gente sabe a influência da alteração do padrão de sono na imunidade, a gente sabe da influência do sedentarismo na imunidade. Então, quer dizer, é muito importante a gente, como profissional da saúde, bater na tecla de sempre nessa conscientização da população. Olha, se porventura você for acometido e for a forma grave, né, os profissionais da saúde estarão ali a postos, mas faça a sua parte, seja fisicamente ativo. Né? O melhor exercício é o que é feito. Você não precisa estar numa academia, você não precisa estar num box de crossfit, não precisa achar que você vai fazer um triatlo para ser considerado saudável. Né? O melhor exercício é o que é feito, e a partir do momento que você for fazer um exercício que você tem a satisfação, a adesão a esse programa de exercício, ele tem uma tendência a ser cada vez mais efetivo, e a repercussão na saúde, consequentemente, também. Assim como o padrão nutricional. Quer dizer, as pessoas sabem o que estão comendo de errado. Né? Muitas vezes a gente acaba atendendo alguns jovens, né, e crianças, né? Quer dizer, a hora que você vai questionar, olha, em relação ao seu padrão nutricional, como é que você quantifica a qualidade de 0 a 10, que nota você daria? Ah, dou 8, o que poderia, de repente, né, ser mudado para evoluir para 10? Quer dizer, as pessoas têm noção. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu preciso melhorar realmente, né? Então, eu acho que, na verdade, é isso, é esse background, né, de patologias, de prevalências e acometimentos, né, eles sempre são dinâmicos. Né? A nossa espécie, no sentido evolutivo, ela está aí, né, há algum tempo já, e sendo exposta, a espécie humana, sendo exposta a inúmeros agravos. Né? E a gente vem sobrevivendo. Né? Seja sob a ótica, né, da nossa expressão gênica, né, sendo de repente suprimida ou superexpressada, né? Hoje a gente fala da epigenética, né? Mas a gente sabe do estilo de vida influenciando diretamente, né, a saúde de modo integrado aí dessa nossa população. Isso é interessante, né? Só para complementar, porque eu percebo, né? Assim, a gente sabe que depois do advento da Revolução Industrial, com a migração das pessoas para a cidade, aumento da tecnologia, recursos, né, antibióticos. Antigamente você era míope, você não tinha o óculos. Hoje você bota o óculos, você resolveu, né? Você tinha uma tuberculose, você não tinha antibiótico, você toma antibiótico, resolveu. Isso tudo aumentou a perspectiva de vida, né, das pessoas. E aí migrou todo mundo para a cidade, a gente hoje tem um teto, tem um elevador, aí começou já a inverter, né? Porque antes você subia a escada, daí veio o elevador, aí você começou a ter uma TV em casa, aí de repente a TV tem um controle remoto, aí você já não se levanta. E aí já começaram as indústrias alimentícias a colocar aquele glutamato monossódico que deixa gostosinho, você começou a trocar o seu brócolis, a sua hortinha que você tinha ali também, por um biscoito recheado. E aí a gente começou também a mudar os hábitos, né? Antes eu tinha que sair, caminhar, subir uma escada, de repente comprar um legume, uma hortaliça, né? E agora não, eu vou já no mercado, então eu peço pelo telefone, a gente tem um monte de tudo, né? iFoods da vida, e você pode pedir o delivery, e daí pronto. Também fiquei dentro de casa, acomodado, já no caminho, já como tudo industrializado. E aí aumentou a perspectiva de vida, aumentou. Eu tenho uma doença que de repente me mataria há 50, 60 anos atrás, hoje não me mata, mas eu vou hoje, será que eu vou ser uma idosa, né, de 80 anos, que hoje a gente consegue chegar, híbrida, né, bem? Será que eu saudável, vou ter né? para levantar de uma cadeira? Porque muitas vezes o pessoal acha que a atividade física é estético. E isso é interessante. Outro dia eu ouvi uma palestra de um nutricionista que ele falou que a principal razão para uma pessoa mudar a alimentação dela é a estética, antes da saúde. Às vezes a pessoa tem hipertensão, tem diabetes, tem toda dislipidemia, né? Tem um monte de alterações que com a alimentação ela conseguiria resolver, mas ela está preocupada com o biquíni da praia. Ela não está preocupada se ela toma, porque para a hipertensão ela toma um remedinho, para o diabetes outro, para a dislipidemia outro. E isso resolveu na cabeça dela o problema, que a longo prazo não está resolvido.
E aí, de repente, ela faz uma atividade física e uma dieta por causa da estética, da roupinha, de quem que vai ver, do Instagram, da mídia social, da fotinho, né? E aí, então, assim, muda um pouco os valores. Então, o que é interessante para a gente ver essa evolução do aumento da expectativa de vida e aí, mas eu vou estar mais velho? Como que eu vou estar? Eu vou estar com uma insuficiência renal? Eu vou estar cego, né? Que isso tudo são consequências, por exemplo, de um diabetes maltratado, né? E como eu quero chegar lá, né, como doutora? que eu quero chegar lá? Isso. Então, isso é muito importante. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer uma dieta. Cara, fazer dieta é simples, mas não é fácil. Você fala, é só você comer menos e fazer atividade física, assim, uma dieta de emagrecer, né? Porque hoje em dia você vê que a obesidade também está ganhando muito espaço, né? No planeta dos Estados Unidos, então, eu nem sei o percentual, o Franz que sabe, que ele que estuda mais essas coisas de artigos publicados, sabe certinho. Mas, então, a gente tem que ver que não é simples, né? Assim, é simples, mas não é fácil. Então, a pessoa tem que se esforçar. E, às vezes, ela vai, emagrece, mas depois engorda de novo. Por quê? Porque não manteve aquele estilo de vida. Porque a gente tem que buscar um estilo de vida que condiza, né? Que seja condizente ao que a gente quer lá na frente. Agora mesmo, a gente está com um bebezinho e eu fico pensando, nossa, daqui a 20 anos, minha filha vai estar com 20 anos, que ela está com 6 meses. Mas como é que eu vou estar daqui a 20 anos? Sim. Então, eu preciso estar bem para poder estar parceira também. Então, Sim, todo o meu sim. estilo de vida de hoje vai refletir daqui a pouco. E hoje ele reflete o que estava lá, né? Desde da minha infância também, a infância, a adolescência. Se eu fui uma criança, uma adolescente que fazia atividade física, né? Então, assim, até para a gente voltar, a memória do nosso organismo também reflete isso. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? E colocado aí, não é uma coisa assim, é só isso, ponto, pontual. Acho que é uma coisa muito mais ampla, né? E como é que vocês veem, né, esse cuidado com a saúde aplicado na telemedicina? Se vocês pudessem comentar um pouquinho, assim, qual a visão de vocês, né? Eu acho interessante, o primeiro curso que eu fiz de telemedicina foi em 2014, foi na Harvard. Eu trabalho com algumas modalidades e alguma dessas modalidades os atletas estão correndo campeonato pelo mundo. Então, uma coisa é a gente ter conduta, outra coisa é a gente emitir o nosso palpite, a nossa opinião. Como conduta, somos eticamente responsáveis pelo que estamos dando de norte para o nosso paciente, para o nosso indivíduo. Palpite, opinião, ele pega no Google, pega no Instagram ou faz qualquer outra coisa. Eu acho que a pessoa que tecnicamente tem propriedade de saber diferenciar o que pode ou não ser uma situação de emergência, urgência, de que maneira a gente direcionar para um atendimento presencial, essa pessoa certamente somos nós, os profissionais da saúde, os médicos. Então, outra coisa dentro do contexto da sua pergunta, você está abordando a medicina preventiva. E hoje isso é permitido, a gente consegue hoje discutir exames de sangue através de inúmeras plataformas, uma delas é essa que a gente está fazendo uso. Outra coisa é, muitas vezes, a gente conseguir expandir de maneira efetiva, a efetividade mesmo aí dessas informações nossa para grupos específicos. Então, quer dizer, às vezes você está interagindo de maneira virtual com algumas áreas específicas, por exemplo, essas casas de repouso. De que maneira os idosos podem ser mais saudáveis? E como médico a gente pode emitir lá os nossos pareceres, norteando as nossas condutas. E é lógico que eu sempre acho de extrema valia a gente lembrar a responsabilidade. Eu estava até agora atendendo um paciente aqui, eu falei para ele, olha, a gente entra em cena, nós médicos entramos em cena quando deu errado, quando alguma coisa não evoluiu da maneira que era para evoluir. Então, quer dizer, vamos falar do universo fitness aí. Quer dizer, hoje, se vocês entrarem no Google e digitar ciclo esteroides, tem milhões de citações, tem vídeo, como aplicar, como não aplicar. Agora, a gente tem acesso aqui no consultório às complicações. Essas complicações não estão no YouTube, não estão no Google, não estão no Instagram. Essas complicações, eu sou de um berço, eu tenho 20 anos de formado, a linha acadêmica seguida, residência, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, esses detalhes,
Quer dizer, isso gera muita responsabilidade na informação, não só onde a gente adquire essa informação, qual que é a fonte, se é fidedigna ou não, e de que maneira a gente filtra e passa essa informação. Eu tive um atleta na França que teve uma fratura de tornozelo, né? Ó, emergência, foi na emergência, fez o raio-x, fez o pronto-socorro, e eu, telemedicina, conversei e discutimos o caso com o colega que estava na emergência. Olha, pautado nesse exame de imagem, a conduta é cirúrgica ou não cirúrgica. E vocês poderiam falar um pouquinho sobre rastreamento preventivo? Em todos os aspectos, né? Eu acho que o primeiro foco é o que a gente está rastreando, que é a saúde ou doença. Então, se rastrear a doença, se for querer saber acometimento hepático, existem desde indicadores bioquímicos que refletem a integridade do hepatócito, né, da célula, componente constituinte aí do fígado, exames de imagem. Esses exames de imagem, muitas vezes, vamos imaginar aí, de repente, um cenário que o indivíduo fez um exame de imagem e deu lá que tem uma massa, um nódulo, né? Certamente a gente precisa investigar o todo e transcender só o fígado, né? Provavelmente pode ser uma metástase ou não, se for um caso de adenocarcinoma, ou tumor, alguma coisa nesse sentido, um câncer, né? Então, acho que, na verdade, num contexto de rastreio, sob a ótica da saúde, primeira coisa, né? Tratamos pessoas e não exames. Os exames são complementares ao nosso raciocínio clínico. Então, é saber se esse indivíduo tem alguma queixa ou não. E hoje, esse avanço da medicina preventiva, ela permite isso. O indivíduo sem queixa, oi, doutor, tudo bem? Olha, eu estou aqui, eu queria saber se está tudo bem, de que maneira eu consigo ser mais saudável, mesmo o indivíduo já sendo saudável, mesmo ele não tendo uma queixa ou uma manifestação clínica, né? E aí, geralmente, é anamnese, exame físico e alguns exames complementares, alguns indicadores, num contexto até certo ponto preventivo. Hoje a gente sabe de inúmeros indicadores, né, bioquímicos relacionados a alguns tipos de tumor, né? A gente sabe que existem indicadores bioquímicos que refletem o padrão nutricional naquele organismo, né? Então, se dentre nós aqui a gente for fazer a mesma refeição, a repercussão dessa refeição é diferente em cada organismo, né? Cada um vai ter a sua facilidade ou dificuldade de metabolização. Existem indicadores que refletem a integridade, né? Fígado, pâncreas, rim, né? Hemograma, células vermelhas, célula branca, né? E isso a telemedicina permite, né? Hoje a gente consegue, hoje existe o conceito de assinatura digital, né? Então, quer dizer, os laboratórios aceitam esse contexto também, né? E para finalizar, como vocês cuidam da saúde e bem-estar de vocês? Se vocês puderem falar um pouquinho. Eu vou ser bem sincero contigo, eu sou ex-jogador de futebol, né? Eu, quando eu fiz 30 anos, eu tenho 45 hoje, quando eu fiz 30 anos, eu não sei porquê, mas eu comecei a me jogar no triatlon, fiquei 5 anos fazendo triatlon, então um dia eu me questionei a troco do quê, né? Porque quando você começa a pagar 5, 6 mil dólares numa bicicleta, você começa, né, a ver se de repente não está comprometendo o seu objetivo de vida, né? Que é criar uma família, enfim, né? Mas eu acho que num contexto de corpo, eu tento ser fisicamente ativo, né? Eu desde os 14 anos de idade, eu faço alguns exercícios em casa, né? Hoje na minha rotina eu ando de bicicleta, seja no contexto de transporte, nado, de vez em quando eu vou para a praia, né? Gosto de pedalar, faço academia, crossfit, às vezes luta, essas coisas, né? Mas o mais importante é a higiene mental. É a higiene mental, né? Ou seja, lidar com a população, lidar com pessoas, oferecer cuidado às pessoas, as pessoas elas precisam que nós, médicos, estejamos 100% íntegros e focados na pessoa. Né? E isso eu acho que esse equilíbrio, né, mental é importante, é você sempre estar, sabe, cercado de boas mentes, boas pessoas, discutindo sempre ideias, né, sempre tendo uma coisa mais leve no ar aí envolvido, né? Porque dificuldades, eu acho que o dia que a gente nasceu, a gente começou a morrer. Sob a ótica biológica, a nossa genética é para 120 anos, né? A gente é que estraga e não dura até 120 anos, né? Então, acho que é importante isso, a gente ter sempre bons relacionamentos, seja do lado pessoal, familiar, profissional, e saber lidar com o estresse. Lembrando que estresse é a alteração do equilíbrio, né? Saber lidar sob a ótica orgânica, sob a ótica do psique. Então, acho que hoje é o principal foco que eu tenho tido aí, e vamos para cima, né?
Isso aí, eu acho que a gente tem que sempre se atentar a esses pilares também, né, que o Franz falou, que é a alimentação, a nutrição, que a gente às vezes come, mas não está se nutrindo. Então, isso tem que estar na cabeça, né? Aí eu vou comer, estou com fome, eu vou comer o quê? Um sanduíche de uma fast food, né? Eu estou saciado, mas eu não estou nutrido muitas vezes. Então, às vezes nós vemos obesos desnutridos, né? Ou pessoas magras, desnutridas. O corpo, às vezes, não reflete muito o que a pessoa faz, né? Tem pessoas que têm uma alimentação ótima, super equilibrada, nutritiva, que fazem atividade física, dormem bem, tentam evitar toxinas, né? Que a gente está aqui exposto a toxinas o tempo todo, sejam eletromagnéticas, que a gente às vezes despreza um pouco, que essa ideia nossa de computador, celular, televisão, muita onda magnética por aí, né? E faz tudo isso, e às vezes você olha para a pessoa não tem aquele físico do estético, do padrão que seria, né? Assim, para nós hoje, da revista, né? Às vezes a pessoa está ali, 2, 3 quilos acima do padrão, ou tem uma gordurinha aqui do lado, tal, mas está super mais saudável do que, às vezes, uma top model magrela na passarela, ou um atleta de ponta que está ali cheio de músculo, que às vezes também não está saudável, tá? Então, assim, nós temos que estar muito atentos aos pilares da nossa rotina. Toxicidade, alimentação, nutrição, né? A alimentação, além disso, a nutrição, principalmente celular, dos nossos tecidos, o que a gente precisa, dependendo da função do que a gente quer também. Atividade física, padrão de sono é importantíssimo, né? E o que o Franz falou, a parte mental, emocional, e por que não falar da parte espiritual também, que eu acho que nós somos seres espirituais também. Muitas pessoas podem não concordar, mas tudo isso tem que estar integrado para que a gente esteja feliz, né? Bem realizados com a nossa família, com os nossos amigos, né? E leves, né? É isso aí. Uhum. Muito obrigada, doutora Estela, doutor Franz, pela presença e pela discussão. Esperamos tê-los conosco em breve para discutir outros temas. Agradecemos a vocês que estão conosco até agora, permanecemos à disposição. Até a próxima e uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Prazer, hein?